Eu queria inicialmente agradecer o convite para participar desta audiência pública. Eu já perdi a conta das audiências públicas que participei nesta comissão, inclusive a época em que o senador Tebet, a senadora Simone Tebet, integrava esta casa do Parlamento. E eu deixo aqui a homenagem a essa figura extraordinária do Senado e do Parlamento brasileiro. Queria saudar o ministro Sérgio Moro, o meu colega professor e... Parece que não está. Não sei se está funcionando agora. Está melhor. Bem. Então, eu queria saudar o ministro Sérgio Moro, o professor e ex-presidente da Associação de Juízes Federais, meu colega Vladimir Passos de Freitas, o doutor Rodrigo Pacheco, defensor geral do Rio de Janeiro, minha primeira instituição, e uma defensoria pública que tem uma história de serviços prestados, não só ao Rio de Janeiro, mas à nação como um todo. O doutor Ari Raguian Neto, que representa o Conselho Federal da OAB. Eu, antes de ingressar propriamente em duas ou três questões que me parecem mais importantes, queria dizer que eu imagino que eu fui chamado aqui muito mais para não tanto repetir os pontos desse debate penal e processual penal, mas de fazer o casamento também com a legislação eleitoral e com as repercussões que possam ocorrer reciprocamente, não é? Da parte penal no eleitoral e, eventualmente, do eleitoral, sobretudo a lei da ficha limpa ou suja, neste tema. Eu não vou aqui repisar os pontos já tratados pela doutrina, mas queria apenas fazer acentuar um aspecto que eu sei que para as senhoras senadoras e os senhores senadores é muito claro, mas talvez para a população brasileira isso não esteja muito claro. É que a questão da segurança pública se transformou em um dos pilares do debate político eleitoral no nosso país e no mundo. Presidentes da República foram eleitos com base nesta questão ou candidatos foram derrotados. Por exemplo, o presidente da República das Filipinas não tinha, e as Filipinas têm uma situação muito parecida com a nossa em termos de violência, não tinha nenhuma possibilidade, segundo os institutos de pesquisa, de ganhar as eleições. E ganhou. E se reelegeu. O presidente da Indonésia, no mesmo sentido, e a Indonésia tem um índice de violência menor do que o nosso, mas, no entanto, um profundo sentimento de insegurança da população. E o último exemplo que eu trago aqui é mais recente, de um vizinho, que até recentemente não tinha experiência com violência e os seus índices de violência não chegam aos pés do que ocorre no Brasil, que é o Uruguai, e os meus colegas juízes eleitorais do Uruguai dão conta que o ponto que definiu a eleição foi exatamente um certo crescimento, para nós irrisório, mas para eles muito, dos níveis de violência. Então, eu creio que esse binômio combate à corrupção e combate à violência continuará centralizando os debates políticos do nosso país, não tanto nas eleições próximas do ano que vem, mas certamente nas eleições majoritárias daqui a poucos anos. O outro aspecto que eu queria mencionar é que na população, muitas vezes se imagina que esse debate que nós estamos tendo aqui vai ser uma espécie de salvador da pátria da situação de insegurança no país. Evidentemente que isso não é o caso, mas isso não deslegitima a preocupação da população com este tema e a preocupação de todos nós com esta matéria. Finalmente, dois outros aspectos. O primeiro, que eu sempre acreditei e continuo acreditando, que
apenas uma profunda transformação social vai resolver o drama da criminalidade do nosso país. É gerando renda, é educando, é colocando o Estado onde ele está ausente, é protegendo a dignidade da pessoa humana. Dito isso, nós sabemos que esses aspectos todos, essas mudanças estruturais, levam décadas. E a questão para a população e para os mais pobres podem esperar 30 anos. Como nós vamos responder aos que estão sendo assaltados em pontos de ônibus às 4 horas da manhã, quando vão para o seu trabalho? Vocês esperem 30 anos. Ou então aqueles que estão desesperados com as verbas da educação, da saúde, que estão sendo desviadas para bolsos privados e não sendo aplicadas adequadamente. Bem, vamos esperar 30 anos que tudo isso será resolvido no país que nós queremos, o Brasil, que respeita a dignidade da pessoa humana. Então, eu reconheço que há legitimidade nessa preocupação da população, mesmo que me traga algum desconforto pelo meu modo de pensar, de achar que há violência no nosso país, há impunidade e todas essas mazelas que se associam à criminalidade vão precisar, sim, de investimentos em educação, em saúde e em políticas sociais. E na redução da desigualdade social no nosso país, que é uma das maiores do mundo. Por derradeiro, nós todos sabemos da crise do sistema penitenciário brasileiro. As nossas prisões são, não vamos generalizar, mas, via de regra, verdadeiras masmorras. A dignidade da pessoa humana não chega nem no portão. No entanto, este drama carcerário não deve interferir no debate que nós estamos tendo aqui. Porque o debate aqui não é para colocar mais gente na cadeia, o debate aqui e que devemos ter logo em seguida um outro, é para retirar os que estão na cadeia e que não deveriam estar lá. A esmagadora maioria, e certamente o doutor Rodrigo Pacheco vai tratar desse ponto, a esmagadora maioria dos que estão presos hoje, em vários estados, são por prisões provisórias. Então, colocar a prisão após a condenação em segundo grau para esses que já estão presos não muda a sua situação. Mas isso não impede, pelo contrário, exige deste Senado altamente republicano e da Câmara dos Deputados do nosso país que analise simultaneamente o drama da população carcerária no nosso país. Eu termino, então, e agora só mais 2 pontos aí específicos. É que isso vai me deixar para uma das minhas conclusões. É que, não digo nem felizmente, nem infelizmente, não quero fazer juízo de valor, mas esse tema está fulanizado. Infelizmente. Eu dizia que não ia fazer juízo de valor, mas já vou fazer. Ou seja, não precisamos citar nomes aqui, mas esse debate muitas vezes é associado a algumas pessoas específicas. E, ao final, eu vou fazer uma proposta, ou pelo menos apresentar algumas sugestões a esse respeito. Especificamente sobre o tema, senadora Tebet, eu já manifestei minha opinião de que o artigo 5º deve ser preservado na sua totalidade. Nós não devemos mexer no artigo 5º. Quem mexe no artigo 5º para este tema está abrindo a possibilidade para se mexer no artigo 5º em outros temas. E daí, até porque as soluções que estão aqui apresentadas, estão postas à mesa para o dilema com o qual o parlamento se defronta neste momento, não exigem necessariamente alteração do artigo 5º. O artigo 5º, a meu juízo, só pode ser alterado e só deve ser alterado para acrescentar direitos. Mesmo que se diga aqui que não se está tirando direito algum, a simples impressão que se passa de que algum direito está sendo fragilizado
creio que recomenda que nós evitemos este percurso. Agora, especificamente, e eu vou ter que fazer uma referência à Câmara, embora não seja propriamente elegante, porque eu estou no Senado, mas, ao mesmo tempo, esse tema está sendo tratado na Câmara dos Deputados. Preocupa-me profundamente que esse tema venha a ser, a este tema, venha a ser agregado uma série de outras matérias que nunca foram debatidas na perspectiva penal. O tema aqui é penal. Para o cível, já existem mecanismos, até no próprio Código de Processo Civil, que permitem a execução provisória. Agora, imaginem um contribuinte, uma empresa, que, depois de uma decisão em segundo grau, condenada a pagar um tributo de 100 milhões de reais, é obrigada a imediatamente fazer esse pagamento e depois, em seguida, a decisão é reformada e ela vai receber por meio de precatórios, se receber. Mas podemos inverter. Então, vejam, este tema, penso que, com todo respeito, não deve ser agregado a um debate que é estritamente penal e que tem as suas peculiaridades no âmbito penal. E eu já encerro com duas sugestões específicas. Primeira, eu queria homenagear a exposição de motivos do senador Lazier, que eu nunca vi... Lazier, perdão, desculpe. O senador Lazier, eu nunca vi uma exposição de motivos tão precisa como esta que foi apresentada. Eu poderia só ler a exposição de motivos, porque todos os argumentos que se poderia trazer e com muita objetividade estão lá postos. Mas eu queria fazer a sugestão, senador, que o texto, a se modificar o Código e não a Constituição, não vá no título 9º do Código Penal. Porque o título 9º do Código Penal cuida das medidas cautelares da liberdade provisória. E há um risco de aí os juízes acharem que os requisitos para essas medidas se aplicam também aqui em relação à execução da pena após uma decisão colegiada. Então, a minha proposta é que isto seja incluído no artigo 669, com a redação que eu passo aqui em seguida à presidente. Creio que talvez fosse o caso de se modificar também a própria lei de introdução, porque a lei de introdução, antigamente, quando nós estudamos direito, na nossa época da faculdade, não do Rodrigo, mas de vários que estão aqui, que eu não quero identificar para não constrangê-los, quando nós estávamos na faculdade de direito, era a lei de introdução ao Código Civil. Eu continuo chamando assim. O artigo 6º, parágrafo 3º, define coisa julgada. Então, talvez fosse interessante, não prejudica, criar uma definição de coisa julgada específica para o processo penal. E a este respeito, há 2 projetos de lei na Câmara dos Deputados, com redação que precisaria ser aperfeiçoada, mas a ideia me parece muito boa. E meu último ponto é exatamente acerca da fulanização. Uma forma de evitar a fulanização, levando em conta um dos preceitos fundamentais do processo penal, ou da norma processual penal, que é a sua aplicação imediata aos processos em curso, em oposição a uma lei de direito material, seria fazer uma dosagem da aplicabilidade desta nova lei. Não é incompatível com o sistema processual penal. Dizer, por exemplo, o que seria incompatível seria a lei de direito material dizer que ela se aplicava de imediato a questões que retiram direito, mas não é incompatível com
o processo legislativo, a meu juízo, estabelecer marcos temporais para uma alteração de lei processual. Eu aqui não vou fazer sugestões específicas, mas existe aí todo um leque de possibilidades, desde dizer que a lei só se aplica a ilícitos praticados a partir de agora, como a dizer que a lei vai se aplicar àqueles que ainda não tenham condenação em segundo grau, ou aqueles que não tenham ainda sido sentenciados. Isso é uma decisão técnico-política do Parlamento, mas eu apenas deixo a lembrança que isto, não, a meu juízo, não seria um despropósito. Eu espero ter podido contribuir, senadora, com uma matéria que, para mim, é extremamente importante e que se casa com a lei da ficha limpa, mas não como a população imagina, porque a população imagina que o sistema que temos agora, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, é que quem não foi condenado em segunda instância e não foi recolhido à prisão, pode concorrer às eleições, mas não pode por conta da lei da ficha limpa. E esse esclarecimento, eu acho que nós precisamos fazer à população exatamente para reduzir um pouco a fulanização que esse tema, infelizmente ou felizmente, isso é um debate político, que nele eu não entro, está ocorrendo no nosso país. E eu agradeço mais uma vez o convite. Nós aqui temos que agradecer ao ministro pela clareza do seu posicionamento, uma verdadeira aula magna na manhã de hoje, independentemente do juízo de valor, deixou muito claro o seu posicionamento e trouxe também algumas questões que, obviamente, estarão na mente dos nossos parlamentares na hora de votarem esse projeto. Muito obrigada, ministro, pela presença, por enquanto, porque sei que teremos muitas perguntas para Vossa Excelência, e passo, neste momento, a palavra ao defensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Pacheco. Não sem antes, em tempo, agradecer a presença. Chegou agora por problema de tráfego aéreo, não do trânsito de Brasília, doutor Ari Raguiante Neto, representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Meu colega, o único defeito dele é que ele é de Mato Grosso do Sul, mas esse defeito, com muita honra, eu também tenho, com muita honra. Não trocaria nascer em qualquer outro estado que não o nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, doutor Ari. Com a palavra, doutor Rodrigo Pacheco.